Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal EFI Sem Complicação. Como vocês já sabem, eu sou Renata Oliveira e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a metodologia, em artigos científicos, em trabalho de conclusão de curso. E se vocês gostarem desse vídeo, deixe o seu like, ative o sininho de notificação e, se possível, compartilhe e deixe seus comentários com as dúvidas e sugestões. Então, a metodologia ela também pode ser chamada de materiais e métodos ou simplesmente de método. E é o momento que eu tenho que explicar detalhadamente a forma como a pesquisa foi realizada e dependendo, se a pesquisa ela já tiver ocorrido, eu devo usar o tempo verbal no passado. E para projetos de pesquisa, eu tenho que utilizar o tempo verbal aí, para o futuro, Um exemplo aí, será realizado e não foi realizado. Então, nesse tópico é interessante a utilização aí, de subtítulos para organizar a metodologia com maior clareza. Então, aqui eu apresento para vocês alguns modelos de subtítulos para melhorar aí a sua metodologia. Então, você pode colocar um subtítulo sobre a amostra. Então, é nesse momento que você vai explicar quem é a sua amostra, qual a faixa etária, quantos participantes. Também um outro subtítulo, pode ser procedimentos experimentais, Então é aí que você vai explicar todo o procedimento seu de coleta de dados, o que você vai fazer, E também um outro modelo de subtítulo aí seria, de tratamento estatístico, Aí você descreve qual a estatística que você vai utilizar. Então, aqui ao lado, eu coloquei um modelo de uma metodologia do artigo, intitulado Efeito de curto prazo de um programa de atividade física moderada em pacientes com síndrome de Down, que foi publicado, na revista Einstein em 2013. Então, vejam que o autor, ele dividiu a metodologia em população, critérios de inclusão e exclusão e outras divisões também. Mas caso vocês prefiram escrever essa metodologia na forma aí de um texto corrido, também pode fazer dessa forma, Então fica aí a critério do pesquisador que está escrevendo essa metodologia. Então, na metodologia, o que tem que conter, Se eu vou levar em conta um estudo aí de artigo original, que vai ter uma coleta de dados. Então, eu vou ter que colocar o tipo de estudo, se o estudo ele é descritivo, se ele é observacional, se é um estudo de caso, se é experimental, dentre outros tipos aí. Eu também tenho que deixar claro a amostra, Então, eu vou deixar claro quais as características dessa amostra, são um exemplo, se são idosos, se são crianças, qual o número de avaliados, de onde, essa amostra, mas sem especificar muito o local, porque eu tenho, que preservar aí, a identidade dessa amostra. E deixar claro, também onde eu realizei a pesquisa e por quantos avaliadores. Então, nesse tópico, por exemplo, eu tenho que colocar, por exemplo, a pesquisa foi realizada por 2 avaliadores devidamente treinados ou o número de avaliadores que vocês tiverem, Quais os critérios de inclusão ou de exclusão dos avaliados? Então, o que vai fazer? Eu incluir, Então, por exemplo, ser idosos, é um critério de inclusão, e o que vai fazer esse idoso ele ser, por exemplo, excluído aí da amostra? Um exemplo, idosos com alguma doença crônica, deixar claro, a assinatura do termo de consentimento e a aprovação aí no comitê de ética, Quais os instrumentos de coleta de dados? Nesse momento, eu tenho que explicar detalhadamente, mencionar a marca do instrumento e as principais características aí desse equipamento.
Além disso, né, mencionar também se eu vou utilizar o questionário, como ele vai ser aplicado, qual a escala desse questionário, quanta alternativa de resposta ele tem, quantas perguntas. Então, a metodologia ela tem que ser o mais claro possível para o leitor ele entender o que o pesquisador fez, né, sem ter que chegar a perguntar para esse pesquisador como foi feito. Além disso, né, a análise estatística, né, então como vai ser feito, né, a tabulação e o tratamento dos dados, quais os testes estatísticos que vão ser ou foi empregado em suas respectivas funções, né. Então aqui eu trago um artigo intitulado, né, Associação entre risco cardiovascular e hipertensão arterial em professores universitários. Esse artigo foi publicado, né, na Revista Brasileira de Educação Física e Esporte no ano de 2011. Então, o que a gente percebe, né? Que o autor ele começou aqui falando, né? Que os dados eles foram armazenados e analisados nos programas, né? PINFO e SigmaStat, que foi feita uma exploração descritiva das variáveis e o cálculo da prevalência de hipertensão arterial. Depois ele deixa claro, né, que foi feito um teste de normalidade utilizando aí o Kolmogorov-Smirnov. E, posteriormente, né, ele utilizou o teste ANOVA One-Way com pós-hoc de Tuck para comparação entre os grupos, que eram 3 grupos, né, normotenso, pré-hipertenso e hipertenso. E para verificar a razão de chance aí de desenvolvimento de quadro de pressão elevada, ele utilizou aí o odds ratio, né, com intervalo de confiança de 95%. Ele deixa claro também, né, que para todos os tratamentos aí estatísticos utilizou um nível de significância, né, de P menor que 0,05. Então, esse tópico aí de análise estatística, ele tem que ser bem redigido e ele deve ser o último tópico aí da sua metodologia. Então, o último parágrafo dela vai estar aí a análise dos seus dados. Então, iniciando aqui, né? Primeiro eu tenho que falar o tipo de estudo, a amostra e o local onde foi realizada a pesquisa, né? Então, continuando aqui com o modelo do artigo, né? Do Moreira et al. 2011, então ele coloca aqui, né, que foi realizado um estudo epidemiológico de delineamento transversal. O que quer dizer isso, né? Quer dizer que o indivíduo foi lá, coletou aqueles dados uma única vez, né? Não teve coletas subsequentes. Ele coloca, né, que foi realizado no ano de 2009, que eram, né, qual a amostra, a população aqui, né, de professores universitários e independente aí do sexo, da etnia e da faixa etária, né. Então, deixou claro aí que foi realizado, né, na Universidade Federal de Viçosa. Eu tenho que deixar claro, né, num parágrafo, né, que vai ter a assinatura aí do termo de consentimento e aprovação aí no comitê de ética. Então, uns exemplos aqui abaixo, né. O primeiro exemplo, né, de texto, né, colocar, né, que todos os participantes, né, eles foram voluntários e assinaram aí o termo de consentimento livre e esclarecido, obedecendo às normas para a realização de pesquisa em seres humanos, né, resolução 466/12 do Conselho Nacional de Saúde, né. Um outro exemplo, né, os sujeitos tomaram conhecimento dos procedimentos experimentais, então aqui nos segundos, né, e consentiram a sua participação no experimento através de um termo de consentimento livre e esclarecido e aprovado aí pelo Comitê de Ética, né, da Escola de Educação Física e Esporte da Universidade de São Paulo. Então aqui eu trago 2 modelos, né, de texto para colocar nessa parte aí sobre as questões éticas envolvidas na pesquisa. Então, aqui temos um exemplo, né, de termo de consentimento que nós utilizamos aí, né, no Centro Universitário Governador Zanan Coelho e no curso de Educação Física, né. Então, aqui tem um modelinho, né, a indivíduo, né, ele vai declarar que vai participar ou de uma entrevista ou de uma coleta de dados, né? Aí o indivíduo coloca o título do projeto nessa parte
quem vai desenvolver, então coloca o nome do pesquisador, né? Quem é o orientador, coloca também, né? E coloca aí um telefone e e-mail de contato, né? Desse orientador, né? Coloca também, né? Quais os objetivos gerais aí desse estudo, né? Que é, né? Então, aquele objetivo geral do estudo, né? E aí coloca, nesse termo consta, né? Que a pessoa ela não vai receber nenhum auxílio financeiro em participar da pesquisa e que ela tem autonomia aí, né? Para se recusar a participar e sair da pesquisa em qualquer momento, né? Então, lembrando sempre, né, que esse termo de consentimento, ele deve ser impresso em duas vias. Uma via vai ficar com o pesquisador e a outra via com o participante, né? E o pesquisador, ele deve guardar esse termo de consentimento aí por um período, né, de 5 anos, né? Outro ponto importante aqui a ser lembrado, né, que se eu vou trabalhar com crianças, elas também, né, têm um termo que chama termo de assentimento. Os pais das crianças assinam o termo de consentimento semelhante a esse e a criança ela vai assinar aí, né, o seu termo de assentimento, dizendo que também aceita participar da pesquisa. Esse termo de assentimento, né, ele tem que ter uma linguagem simples para facilitar aí o entendimento da criança. Então, em relação, né, à parte, né, de instrumento de coleta de dados, eu trago aqui um exemplo, né, que foi retirado do artigo, né, intitulado Prevalência do Sobrepeso e Obesidade em Professores da Universidade Federal de Viçosa. Foi publicado, né, na revista Fisioterapia em Movimento no ano de 2011. Então, é esse momento que eu tenho que explicar aí, né, como foi feita essa coleta de dados, né. Então, os autores aqui, eles deixam claro, né, que para análise aí das dobras cutâneas, eles utilizaram, né, o protocolo de Jackson-Pollock com aferição de 3 dobras, né, e colocam aqui o modelo do compasso de dobras científico que foi utilizado. Também deixa claro, né, que foi realizado, né, por 2 avaliadores devidamente treinados para a realização das dobras e que a estimativa aí da composição corporal, né, foi feita utilizando as seguintes equações, né, que é do protocolo de Jackson-Pollock, uma específica para homens, outra específica para as mulheres, né, e que a conversão aí da densidade corporal em percentual de gordura, né, foi feita através da fórmula de Siri, que ele menciona aqui, né, e que para a classificação do percentual de gordura foi utilizada a tabela de Jackson-Pollock, né, que vai classificar segundo o sexo e a idade. Então, eu trago aqui um exemplo, né, caso de um TCC, né, na área do bacharelado da educação física. Então, nós temos aqui um tema, seria hipertensão arterial em idosos, né. Qual o objetivo desse TCC? Verificar a prevalência de hipertensão arterial em idosos ativos de uma cidade do interior de Minas Gerais. Então, né, inicialmente, né, o que tem que constar nessa metodologia, né? Primeiro, a caracterização da pesquisa. Então, se é um estudo, né, longitudinal, transversal, experimental. Então, nesse exemplo, é um estudo, né, observacional transversal. Apontar aí, né, os participantes da pesquisa, né, é nesse momento que devem ser mencionados, né, quais os critérios de inclusão ou exclusão dos participantes. Nesse exemplo aqui, né, critérios de inclusão nesse estudo, né, seriam, né, os idosos, né, ser idoso, por exemplo, e um critério de exclusão seria, né, ser um idoso aí sedentário, né. Então, no terceiro ponto, né, colocar que os avaliados, né, assinaram o termo de consentimento e que o estudo, né, seguiu a resolução 466/12 do Conselho Nacional de Saúde, né. E em quarto local, né, mencionar o local da pesquisa, onde ela vai ser realizada a coleta de dados. E nesse exemplo aí, né, a coleta ela poderia ser realizada, né, em um determinado local em que os idosos aí, eles participam do programa de atividade física.
Depois, né, a hora de mencionar quais os materiais empregados nessa coleta de dados, então apontar o que foi utilizado aí para coletar os dados, além das formas de classificação desses dados, né? Então, no exemplo citado, os materiais empregados provavelmente seriam aplicação de questionário, avaliação das medidas antropométricas para caracterizar a amostra e aferição aí da pressão arterial e repouso, né? E depois seria utilizada a classificação da Sociedade Brasileira de Cardiologia para verificar se a pressão arterial estava dentro aí da normalidade. Por último, né, a análise dos dados, né, apontar como será realizada essa análise de dados. Nesse exemplo, né, seria empregado uma análise quantitativa por meio aí de estatística descritiva, além de outros procedimentos, né, estatísticos. Agora eu trago um exemplo, né, de TCC na licenciatura da Educação Física, né? Então o tema seria aí, né, o emprego do jogo na Educação Física Escolar. O objetivo, né? Verificar o emprego do conteúdo jogo no ensino fundamental das escolas públicas localizadas em uma cidade no interior de Minas. A caracterização aí da pesquisa, né? Colocar se é um estudo bibliográfico, de campo, intervenção. Nesse exemplo, né? Um estudo aí quali-quantitativo, né? Do tipo pesquisa de campo. Depois, né, apontar os participantes da pesquisa. Nesse momento, devem ser mencionados, né, os critérios de inclusão, de exclusão desses participantes. Então, os critérios de inclusão no exemplo seria, né, os professores atuantes aí nos anos iniciais do ensino fundamental, e os critérios de exclusão poderia ser, né, os professores substitutos ou estagiários. Então, no terceiro tópico, né, mencionar o local da pesquisa, onde vai ser realizada essa coleta, né? Nesse exemplo, a coleta aconteceria aí nas escolas do município de uma cidade no interior de Minas, né? Depois, né, quais os materiais a gente vai utilizar para coletar os dados, em que, né, levando em consideração o exemplo citado, os materiais provavelmente seriam um questionário aplicado aos professores atuantes aí na rede de ensino público, né? Cabe ressaltar aqui que antes de ser aplicado esse questionário, ele tem que passar aí por uma validação de conteúdo, que consiste em ser avaliado por docentes, né, do ensino superior, se o que o questionário proposto ele está realmente avaliando os itens aí sugeridos, né? Isso, claro, se o questionário ele já não tiver sido validado. E para análise de dados, né, apontar, né, como seria realizada essa análise, e nesse exemplo, né, seria uma análise, né, quantitativa por meio de estatística descritiva e uma análise qualitativa sobre os principais subtemas aí abordados dentro do conteúdo de jogo. Então, gente, vamos falar também um pouquinho sobre a metodologia agora, em um artigo de revisão, né, bibliográfica. Qual o tipo de estudo? Revisão bibliográfica. Os critérios aí para busca dos artigos, né? A faixa de tempo, quais as bases de dados serão pesquisados, quais as palavras-chave, qual o critério para incluir ou excluir um artigo e qual a análise de dados, né? Então, aqui eu trago um exemplo de um artigo intitulado, né, Associação entre Atividade Física e Percepção de Saúde em Adolescentes, uma revisão sistemática, que foi publicado, né, na Revista Brasileira de Atividade Física e Saúde no ano de 2011. Então, veja, né, que o autor começa falando que vai ser realizada uma revisão sistemática e que ele recorreu à busca de artigos, né, publicados até o ano de 2009, né, e as buscas elas foram realizadas aí nas bases de dados Scopus, PubMed, Lilacs e Cielo, né, então ele também coloca aqui as palavras-chave utilizadas, né, para a coleta de dados, foi de acordo aí, né, com a consulta ao médico e utilizou aí percepção de saúde e atividade física como palavra-chave.
Em relação ao critério de inclusão e exclusão, né, e a análise de dados, eu trago aqui outro exemplo, né, de um artigo intitulado Efeitos do treinamento aeróbico contínuo resistido na função endotelial mediada pelo óxido nítrico, uma revisão sistemática. Foi publicado aí na Revista Brasileira de Atividade Física e Saúde no ano de 2013. Então, aqui os autores, eles deixam os critérios de inclusão e exclusão do artigo, né? Então, como critério de inclusão, era necessário que fosse um estudo original, apresentando os efeitos crônicos do treinamento, resistido ou aeróbico com humanos, né? E os critérios de exclusão, né? Estudos que apresentavam só o efeito agudo do exercício, artigos sem detalhamento do programa de treinamento, uso de drogas aí durante o tempo de treinamento e pessoas com qualquer tipo de enfermidade, então tinham que ser indivíduos saudáveis, né? E na análise dos dados, deixou claro, né, que foi extraído os dados como a população-alvo, a faixa etária, o tipo de exercício, a frequência, a intensidade, a duração, o período e os efeitos encontrados, né? Para análise aí, os estudos, então, eles foram separados segundo o tipo de intervenção, em exercício resistido, aeróbico ou combinado, né? Resistido e aeróbico. Então, só para a gente finalizar, né, aqui foram as referências utilizadas, né, no decorrer aí da aula, tá? E eu quero agradecer a participação de todos nessa videoaula e na próxima, né, eu vou falar um pouquinho sobre os tipos de estudo existentes, né? E muito obrigado!